turma, a nossa aula de hoje vai dando continuidade ao tema sobre as formas, figuras geométricas, um pouco da geometria, e hoje nós vamos passar para um outro assunto e vamos falar um pouquinho mais sobre as regiões planas poligonais. Como nós vamos trabalhar a região poligonal, nós precisamos de segmento de reta. Nós sabemos que os polígonos, que é uma palavra originária aí do grego, significa poli, significa vários, muitos, e gonos, né, significa ângulos. Então, é uma figura com vários ângulos, né, uma figura com vários lados, né, e com segmentos de reta. Nós sabemos que os polígonos, eles não permitem que essas linhas elas se cruzem ou que elas façam uma curva. Então, são segmentos de reta. É importante bem lembrar isso, vocês podem anotar no caderno em casa, que uma região poligonal, ela sempre vai estar aí formada por segmento de reta. Vocês podem observar aqui no nosso quadro, que eu coloquei para vocês, os segmentos aqui de várias figuras que são planas, várias figuras que têm segmentos de reta. Por exemplo, esse triângulo, eu coloquei aqui um pontinho que eu denominei ele de ponto A, o outro de ponto B e o outro de ponto C. Então, nós estamos observando que para poder uma região ser poligonal, ela vai precisar seguir uma linha reta, que é um segmento de reta que vocês já viram em outras aulas, e elas vão estar fechadas, elas não podem estar abertas, não podem se cruzar e nem vão fazer curva. É por isso que eu coloquei aqui um exemplo no quadro para vocês, que eu tenho aqui um círculo. O círculo, ele não pode ser considerado uma figura poligonal, porque o círculo, ele faz uma curva, ele é uma figura aí que se apresenta de uma forma como se fosse uma circunferência, né? Ela tem um formato circular. Então, por isso que ela não é considerada uma região poligonal, certo? Então, aqui nós temos um quadrado, né, que você observa que ele é todo fechado, né, e aí ele é preenchido em todas as suas áreas, todos os seus lados são fechados. Temos aqui um outro triângulo e temos um retângulo. Vocês podem observar que todos eles são formados por segmento de reta e todos eles estão totalmente fechados. Então, nós vamos sempre observar as figuras dessa maneira. Para ela ter uma região poligonal, nós vamos ter ela totalmente fechada e ela vai estar aí formada por segmentos de reta, que é quando eu tenho um ponto e outro ponto, e esses pontos eles se unem, formando assim o fechamento dessa figura, certo? Então, quando nós falamos em polígonos, não esqueçam, são figuras planas, figuras aí que estão fechadas, não vão se cruzar, diferente do que nós falamos antes aqui do círculo, tá? Que não vai ter aí um formato de acordo com o que realmente a figura poligonal precisa para ser caracterizada como uma região plana poligonal, certo? Então, vocês vão relembrar um pouquinho e fixar o conteúdo no livro de vocês através da aula aí que nós vamos ter na página 63, tá bom? Vocês vão ter aí um pouquinho mais do detalhamento da nossa aula de hoje e vai aí ter um pequeno desafio para vocês, porque nós vamos trabalhar essas regiões planas poligonais aqui nesse formato, onde nós vamos exercitar na malha quadriculada, que é esse quadriculado que vocês têm aí, que vocês vão observar algumas figuras que estão apresentadas. Essas figuras aqui, elas são figuras planas poligonais. Nós temos o retângulo, o triângulo, e nós temos aqui um outro retângulo. Então, vocês vão fazer essas figuras dentro da malha quadriculada para exercitar. Nós temos aqui também acima, logo bem no início, outras figuras, né? Essas figuras, vocês vão observar que nós temos algumas que são figuras planas com suas regiões ali poligonais organizadas, fechadas devidamente, sem curva. E nós temos outras que ela vai ter uma curvatura. Então, vocês vão observar e conferir com os seus colegas em casa, com a família,
com alguém que esteja te auxiliando em relação a quais são dessas figuras aqui, que elas são regiões planas poligonais e quais não são, tá? Para exercitar. Então, vejam direitinho, acompanhem, qualquer dúvida, vou sempre estar disponível. Muito obrigado e uma excelente tarde, um excelente dia, uma excelente noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Muito obrigado e aguarde o nosso próximo vídeo e dê um gostei aí após ter assistido tudo. Muito obrigado e até a próxima.